Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e muito obrigado a todos vocês que têm feito o alcance do nosso portal crescer a cada instante. Se você está chegando agora, está conhecendo o nosso espaço, seja bem-vindo, dê o cliquezinho no cantinho, se gostar dos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, mande seus comentários para cá, porque é muito importante a gente saber a sua impressão, as suas críticas, as suas opiniões, enfim. E o protocolo todo você já sabe, né? Ative sininho, aquela história toda. Vamos seguir em frente porque temos muitos assuntos para tratarmos aqui hoje e vamos falar de generosidade, falar de coisas boas e depois a gente vai falar do lado escuro que está comandando o nosso país, infelizmente. Gente, é muito importante a gente saber as coisas do passado, as coisas do presente, porque isso possibilita a gente saber de uma forma melhor o que pode acontecer no futuro. Esse é um pensamento oriental. Aliás, eu tenho lido algumas coisas aí que eu vou compartilhar com vocês, mas vamos seguir em frente aqui. Em primeiro lugar, falando das coisas boas, né? Ontem, quando eu coloquei uma foto do enfermeiro Raimundo Nogueira, lá do Amazonas, eu coloquei uma foto um pouco mais fechada, né? Quando você abre essa foto, e só para quem não assistiu, esse aqui é o enfermeiro Raimundo Nogueira, lá no Amazonas, que diante de um rapaz que tem síndrome de Down e que estava com medo, estava, enfim, inseguro. Vocês imaginem, né, gente? É uma criança, vamos dizer assim, né? Apavorado e, ao mesmo tempo, sem ar. Esse enfermeiro teve a generosidade, a sabedoria, o carinho de abraçar o rapaz e de fazer com que ele pudesse utilizar ali o oxigênio. Na foto de ontem não deu para ver isso que essa foto de hoje eu quero compartilhar com vocês. É o abraço do rapaz, né? Encontrando ali o seu salvador, aquele que diminuiu o seu sofrimento naquele momento. Então, gente, não tem como a gente não se emocionar com esse tipo de gesto. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui têm esse tipo de sentimento, né? E a gente fica muito estarrecido de como esse sentimento que nós temos não é um sentimento de quem nos governa e de quem está próximo dessas pessoas. É muito comum a gente falar de coisas assim importantes e vir alguém aqui que se identifica com o bolsonarismo debochar, tripudiar, ou simplesmente não se conectar com esse tipo de humanidade que ainda existe no nosso país. Então eu quero sempre que possível enaltecer essas pessoas com quem a gente se identifica e criticar de uma forma muito contundente aqueles que têm o direito até de serem insensíveis, de serem inumanos, mas não governando o nosso país, não cuidando do nosso destino, não cuidando dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa sociedade. Aí não. Aí a gente tem que criticar e muita gente não consegue entender isso. As pessoas às vezes reclamam que você não está respeitando 57 milhões de eleitores. Sim, estou respeitando o processo democrático, mas o voto que as pessoas dão a alguém para governar o nosso país não é um habeas corpus preventivo para ele poder fazer todo tipo de homicídio ou de genocídio contra as pessoas. Aliás, quando a gente usa essas expressões aqui, a plataforma dá uma limada aqui nos nossos vídeos, a gente tem que limitar um pouco esse tipo de vocabulário, né? Mas esse é o exemplo positivo, o exemplo que nos inspira, o exemplo que nos dá força para seguir em frente e continuar a lutar. Agora vamos falar de outras coisas lamentáveis que acontecem no nosso país. E conhecendo essas situações, a gente pode se defender delas, né? Muita gente pediu para eu comentar aqui a fala do desembargador lá do Mato Grosso do Sul e que hoje está nas redes bolsonaristas, porque o Bolsonaro ele colocou a fala desse desembargador para funcionar como uma espécie de confirmador ou uma espécie de afiançador das loucuras, das boçalidades. Para quem não conhece a fala do desembargador, eu vou colocar aqui um trecho, vamos lá. Voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho. Deixemos de viver conduzidos como rebanho para o matadouro daqueles que veneram a morte, que propagandeiam o quanto pior o melhor. Desprezemos, pois, o irresponsável, o covarde e picareta de ocasião que afirme: fiquem em casa, não procurem socorro médico com sintomas leves. Gente, eu vou evitar de colocar a fala toda, mas eu queria ilustrar aqui só para mostrar para vocês que a gente não tem que ter receio de criticar uma autoridade.
E para entender como é que funcionam essas criaturas, é importante a gente saber que a intelectualidade, a capacidade de você passar num concurso público, de você marcar xizinho ou de responder algumas questões, isso não te coloca no patamar de uma pessoa inteligente socialmente, inteligente emocionalmente, uma pessoa que tem uma leitura política da realidade ou que uma pessoa deixe de ser imbecil. Você pode ter uma capacidade cognitiva para marcar cruzinha, interpretar códigos, mas você pode ser um perfeito imbecil social, um imbecil político. Porque só isso explica algumas criaturas que estão dentro das nossas estruturas. De uma maneira geral, as pessoas gostam de endeusar, né, figuras que chegam a esse posto. Mas são figuras que, às vezes, estudaram a vida toda numa autoalienação. O cara só quer saber daquilo que é importante para ele poder passar no concurso e ascender socialmente. Aí ele ascende socialmente, aí ele se acha um rico e aí se acha no direito de falar todo tipo de estupidez e de loucura contra a sociedade de uma maneira geral. Esse discurso desembargador é um discurso contra a ciência, um discurso hipócrita e incoerente. Por quê? Porque o desembargador, preocupado com essas situações todas, ele fez uma aglomeração, tinha 300 pessoas convidadas nesse encontro de posse para se jaquitar, para desfilar a sua verborragia, para se colocar num pedestal onde ele acha que as pessoas todas têm essa obediência, ninguém pode criticar, né? Enfim, mas ele não criticou as iniquidades do Poder Judiciário. Os 14 salários por ano, os 60 dias de férias, o auxílio moradia, todo tipo de picaretagem que existe na estrutura do Poder Judiciário, isso o desembargador simplesmente ele não falou. Ele preferiu chamar de picaretas as pessoas que são cientistas, que estão preocupados com a sociedade brasileira. Obviamente o presidente da República se identifica com as idiotias que estão em todos os níveis e aí repercute e tenta dar um verniz nas suas próprias loucuras repercutidas por esse desembargador, que eu não vou nem citar o nome da criatura porque não merece. Mas porque não merece respeito mesmo, gente? A gente tem que cobrar das instituições o comportamento institucional. Isso não é um comportamento institucional. Alguém que está sendo pago com dinheiro público para ficar opinando, ficar falando besteira, tem que ser criticado sim. Eu sempre comentei com meus alunos, né, gente, olha, não se encontrem comigo em algum dia e digam que estão decepcionados com o Poder Judiciário, porque eu vou dizer, meu amigo, você faltou alguma aula minha, porque as estruturas, elas têm defeitos e quando seres humanos com defeitos ocupam chefias nessas instituições, a gente está diante de um grande problema. Bom, e hoje, nas pautas do dia, não dá para a gente ignorar a confusão que está tendo entre Bolsonaro e Dória, e Bolsonaro mostrando o seu caráter, o seu não caráter, está querendo roubar do Dória todas as atividades que o Dória implementou para conseguir a vacina. Gente, uma coisa é você ter uma crítica política ao indivíduo, outra coisa é você reconhecer quando há um acerto na atitude pública, atitude política. Eu não vou entrar aqui no porquê que o Dória fez isso, que deixou de fazer. O importante é que ele, de fato, ajudou com que o processo de vacina aqui no nosso país ele ficasse mais acelerado. Não vou julgar o caráter, o oportunismo, nada disso. E ele acabou arrastando essa discussão e, obviamente, vai acabar tendo louros. Mas o Bolsonaro quis roubar tudo aquilo que foi mérito do governo, dos auxiliares do Instituto Butantan, lá de São Paulo. E deu uma publicação, né, dizendo que o governo da China tinha sido sensível, agradeceu o ministro Ernesto Araújo, que tentou o tempo todo destruir as relações entre Brasil e China, aos seus auxiliares que não fizeram absolutamente nada para que essa vacina chegasse no nosso país, e mais do que isso, né, mostrou o seu caráter falho, vamos dizer assim, sua moral de galinheiro, e traiu também todos os seus seguidores mais fundamentalistas que atacam a China o tempo todo. A prova disso é o que a gente pode ver nas publicações. Eu peguei só uma aqui. O senhor Alan dos Santos, ele quando foi para os Estados Unidos, viver lá com dinheiro dos seus colaboradores, vamos dizer assim, ele que teve uma ascensão social, ele que era uma figura que o máximo que ele poderia ser na vida é um coroinha numa igreja, mas de repente resolveu ganhar muito dinheiro e descobriu como é que se ganha dinheiro na crendice de pessoas tolas. E aí vem com uma agressão contra a China que faz parte do seu mestre, né? Vou colocar só um trecho aqui, gente. E aí não é nenhum tipo de questão pessoal, é que essas pessoas aqui,
elas fomentam a insanidade no nosso país. E aí a gente tem que criticar mesmo, a gente tem que confrontar esse tipo de coisa, não pode passar impune, né? Vamos ver o que ele falava sobre a China, vamos ver. Fala que deixou o Brasil porque tem medo de morrer. Se alguma coisa acontecer comigo, minha família só veio dessas pessoas e grupos. A Embaixada da China em Brasília, a Embaixada da Coreia do Norte em Brasília, do CACAI, que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre. Quer dizer, o Alexandre de Moraes, os ministros da Suprema Corte, a Embaixada da China, todo mundo queria ver ele morto. Então ele saiu aqui do nosso país, essa criatura. Mas de onde ele bebe essa insanidade, né? Vocês pegam um guru dessa gente, o senhor Olavo de Carvalho. Aliás, o Olavo de Carvalho ele me citou, ele fez um comentário muito longo em relação aqui ao portal do José, a minha pessoa. Né? Eu vou comentar isso num vídeo apartado, porque a criatura aqui merece um programa especial, né? Mas o que diz a criatura, o pai intelectual, o pai moral dos Alans dos Santos espalhados no nosso país? Vamos ver o que ele dizia. É cristão conservador. Ele não quer saber de chinesar o Brasil, né, e de alinhar o Brasil com esses maiores assassinos de... Veja, os chineses, os muçulmanos atualmente são os maiores assassinos de cristãos que já existiram na história. Então, esse é o pano de fundo. Um comportamento totalmente preconceituoso, racista contra os chineses, atribuindo aos chineses essas teorias conspiratórias malucas todas. Né? E o governo, então, que lutou contra a vacina o tempo todo, que está com o pazuelo aí de boi de piranha, mostrando mais uma vez o caráter do presidente, vai jogar o general às traças, vai jogar o general às piranhas e ele será comido, porque a sua incompetência, o seu apego à ignorância do presidente da República tentando difundir remédios, elixires milagrosos, isso vai colocar o tal general no banco dos réus, numa situação humilhante, e tem que pagar por isso, porque essas mortes todas estão acontecendo, gente, isso não é obra do vírus, não. Existem humanos que estão ajudando esses vírus a se disseminarem, né? E o general é um desses humanos que tem sido o general do vírus, né? A favor do vírus. E aí a gente vê o ministro Paulo Guedes, porque o mau caratismo no governo é uma tônica geral, né? O ministro Guedes simplesmente ignorando que o pai político dele dentro do governo, não o pai econômico que ele serve a outros senhores, né? Foi contra a vacina, foi contra o combate à epidemia, à pandemia aqui no nosso país. E saiu com essa ontem. Numa fala. Vamos ver se dá para vocês pegarem, gente. Às vezes o som fica meio mascado. Vamos ver. Eu sou testemunha do esforço logístico que está sendo feito. Tem muita gente subindo em cadáveres para fazer política. Isso não é bom. A população, os eleitores vão saber diferenciar isso lá na frente. Muita gente subindo em cima de cadáveres para fazer política. Quem é que acumulou cadáveres aqui, o ministro Paulo Guedes? Quem é que ajudou a fazer aglomeração? Quem é que fez o discurso contra a ciência? Quem é que tentou confrontar governadores, prefeitos? Quem é que está dizendo que o Supremo Tribunal Federal não deixou ele agir a favor do combate à pandemia? Então, gente, esse é o tipo de calhordice que a gente experimenta todos os dias. E hoje, o presidente da República e o senhor Paulo Guedes fizeram lá uma participação num evento promovido pelo Credit Suisse. Que é essa instituição aqui, né? Somos um dos mais importantes gestores de fortunas do mundo, com excelentes capacidades de banco de investimentos. Pois bem, e aí o Bolsonaro, para não fazer feio, porque tinha gente do mundo do capital espalhado por todos os lados, deixa eu ver se dá para colocar para vocês, está dando para ver aqui, né? Depois de ter feito um discurso todo lido no teleprompter, ele colocou o óculos, né? Teleprompter é aquela televisãozinha que vai passando as letrinhas, né? De um discurso que ele, evidentemente, não tem capacidade para escrever. Então ele parecia até estar falando coisas concatenadas, porque alguém da área econômica escreveu o texto ali para o pessoal da área de investimentos do Credit Suisse, né? Interpretar o que está acontecendo. Melhor, perceber qual é a visão do governo. E aí, quando o presidente ele sai do teleprompter, quando ele vai para o que ele é mesmo, aí em dado momento o Guedes defendendo o ponto de vista, explicando algumas situações do panorama econômico no nosso país, aí o Bolsonaro do lado dele não se aguenta.
e faz uma chacota absolutamente de boteco de quinta categoria, com todo mundo bêbado no boteco, né? Vamos lá. Estão sendo recebidos lá fora com prêmios. Nosso presidente do Banco Central foi o melhor presidente do Banco Central do mundo, quer dizer, usou bem, deram uma flauta para ele, tocou a flauta direitinho, quer dizer, foi o melhor flautista. Flauta. Olha. Flauta no sentido poético. O cara tocou a música bem tocada, o sujeito tocou bem, foi reconhecido globalmente como o melhor presidente do Banco Central. Esse é o presidente, esses são os auxiliares do presidente, essas são as percepções que essa gente tem e o tipo de representação que eles fazem no nosso país, né? Gente, ontem, quando eu citei alguns pensadores, muita gente perguntou qual era o livro que eu tinha citado, né? O livro foi esse aqui, eu quero só colocar para vocês de uma forma mais especial, né? Um livro chamado Antologia Ilustrada de Filosofia, do professor Ubaldo Nicola. É um livro que eu sempre recomendei para os meus alunos, e ontem eu comentei sobre Voltaire, né? Que é essa figura que nos orientava a lidar com as adversidades, as pessoas que tiveram o cérebro gangrenado, a lidar no final da história com ironia. Porque quando você não tem mais argumento diante de um fanático, porque ele vai assistir um vídeo desse nosso aqui, ele não vai entender nada, ele vai bloquear a cabeça dele, e só vai restar para a gente fazer ironia. E eu percebi o seguinte, todas as fotos, as imagens de Voltaire, ele está sempre rindo, ele está sempre com ar sarcástico, né? Porque é como ele enxergava que era a melhor forma de reagir. Aliás, o Karl Marx tem uma frase também que ele dizia que a forma mais corrosiva de fazer a crítica é através do humor. E a única falha desse livro aqui é que ele não foi beber nas fontes da filosofia oriental. Ele não vai ali no Confúcio, que era um pensador ali, um filósofo na época do Sócrates também. Então tem muitos ensinamentos do mundo oriental que servem para a gente. E aí, para fechar o nosso papo de hoje, né, os meios de comunicação continuam cúmplices, porque eles ficam dizendo aqui que o negacionismo vai causar problemas para o Bolsonaro, mas eles, na cobertura jornalística do seu cotidiano, eles não enfatizam o quão genocida é o presidente da República. E como é que faz isso? Muita gente pergunta, né? Gente, o programa está um pouco mais longo hoje, mas é porque tem muito assunto mesmo, né? Como é que faz isso? Olha, eles tinham que fazer entrevistas com as pessoas que estão tentando se recuperar para mostrar a tragédia que é uma pessoa, a sequela que a pessoa fica, os parentes de pessoas que têm algumas necessidades especiais, alguns deficientes ou que possuem algum tipo de deficiência, os idosos, as pessoas falarem dos seus dramas pessoais, das suas perdas, da falta de estrutura, o que acarretou essa contaminação, o fato de não termos um governante fazendo campanha a favor do isolamento, a favor da máscara, a favor do álcool em gel, a favor da responsabilidade com o próximo. Enfim, na medida que esses assuntos eles não foram muito reverberados, a população acaba em grande parte não tendo essa percepção também. E tome Big Brother na cabeça das pessoas. Porque quanto mais alienado a pessoa tiver, menos ela vai ter uma capacidade crítica de entender o que está acontecendo no nosso país. Gente, tem muitos assuntos que eu gostaria de falar para vocês. O Guedes, nessa história aí que ele acabou de falar, ele disse que o Brasil está se recuperando, vamos pegar a aceleração de novo da economia, aí você vê a arrecadação, os indicadores econômicos que estão os piores nas últimas décadas. O Brasil que estava tão afundado, ele está dizendo que o Brasil vai retomar a aceleração. Aceleração do quê? Então, gente, tem muitos assuntos, mas não vai dar para a gente falar hoje aqui. A gente vai colocar no próximo vídeo, né? E você tire as suas próprias conclusões e perceba se nós estamos nas mãos de pessoas que estão preocupadas com o próximo, com o povo brasileiro, ou na mão de estelionatários que querem fazer cada vez mais negócios para as bancas. Eu fico por aqui. Grande abraço, gente. Até o próximo vídeo.